Eu tive o privilégio de conviver com Dom Paulo com bastante proximidade. Eu fui reitor da PUC e durante 7 anos nós estivemos juntos. Primeiro, eu tenho muita saudade dele, era um homem extraordinário. E ele era um homem que ele nos transmitia, a mim pelo menos, ele transmitia duas questões muito importantes. Primeiro, muita paz. Ele era um homem de muita esperança. E ao mesmo tempo, muita luta. A gente percebia nitidamente que ele estava aqui nesse mundo para marcar, para deixar algo. E eu tive a oportunidade de conversar com ele por inúmeras vezes sobre a nossa querida PUC. Ele tinha um carinho muito grande pela PUC. A PUC era importante para ele. Era algo que ele dedicava parte considerável do seu tempo e que estava sempre tomado. Todas as vezes que eu fui à Cúria ou à residência dele, eu sempre me defrontei com muita gente, muitas pessoas procurando. Ele era um homem que tinha uma atuação incrível. E eu vou recordar agora algumas das questões que ele insistia muito comigo. Primeiro, para ele uma universidade deveria estar presente nas grandes questões da sociedade brasileira e da contemporaneidade. As grandes questões, inclusive mundiais. Ele queria uma universidade produtora do conhecimento, séria, pesquisadora, com pesquisa forte, mas ao mesmo tempo que não perdesse de vista as grandes questões que o ser humano hoje, naquele momento, naqueles anos, enfrentava. E dentre estas questões, ele tinha a questão das desigualdades, da desigualdade, como uma questão fundamental. Esta era uma questão que preocupava ele continuamente, de que a PUC estava para servir São Paulo, Brasil, o mundo. E ele sofria muito se algum aluno deixasse de estudar por razões financeiras. Ele sempre propunha, solicitava que essa questão fosse por nós contemplada. Ao mesmo tempo, a questão das desigualdades e a questão da pobreza, ele queria que essa universidade estivesse engajada, não só recebendo alunos mais pobres, mas também produzindo conhecimento sobre as causas da desigualdade, sobre as causas da pobreza e produzindo, inclusive, alternativas que pudessem elaborar e ajudar políticas públicas que pudessem diminuir as desigualdades no nosso país. Então, essa era uma questão para ele fundamental. Dentro disso, ele tinha também a dimensão de paz. Ele fundou a Comissão de Justiça e Paz. Então, as questões da justiça, a questão da paz, a questão dos direitos humanos, era para ele uma preocupação que nós, da universidade, não poderíamos deixar de estar presentes. Ele acolheu nesta universidade pessoas que tinham sido caçadas pelo regime militar. E nesse gesto de acolhimento, ele estava dizendo para nós, e ele disse isso para mim várias vezes, a universidade tem que estar de portas abertas, a universidade tem que estar para o povo, as pessoas têm que poder entrar na universidade. Portanto, esses professores nós vamos recebê-los porque eles foram injustamente caçados. Então, eu diria que essas duas dimensões, em primeiro momento, as grandes questões da contemporaneidade e, segundo, as grandes questões ligadas à justiça, à paz, à igualdade, ao combate à pobreza. Essas eram preocupações contínuas para Dom Paulo. E ele queria uma universidade que estivesse presente também na América Latina. Esta era uma preocupação enorme dele de que a gente pudesse produzir conhecimentos para que este território da América Latina
pudesse ter uma sorte melhor, como ele dizia, né? Uma sorte que fosse diferente da época da colonização, que as pessoas podiam se irmanar, podiam estar juntas. Então, esta era outra grande preocupação dele com a América Latina e com a dignidade do ser humano e com a possibilidade de libertação do ser humano. E, finalmente, uma última característica da universidade para ele é que era uma universidade democrática. Não cabia na universidade católica, tanto que foi ele que começou, ele que foi o grande incentivador de eleição para reitor, de órgãos colegiados, de participação, de representação discente, de representação de alunos. Ele insistia na questão da democracia interna da universidade, ou seja, ele não queria aqui uma universidade que tivesse autoridades que mandassem e as pessoas obedecessem, mas que houvesse uma grande participação, porque ele dizia que da participação nasce a aprendizagem. Esta era outra marca, a democracia presente na PUC de São Paulo. Então, Paulo nunca deixou de me receber enquanto reitor. Podia ser que às vezes a agenda dele, obviamente, estivesse ocupada, mas ele sempre me dava um retorno. Havia uma freira, uma irmã que tomava conta da agenda dele e que sempre respondia. Houve momentos até que sábado, domingo, ele me chamava, às vezes ele me convocava, e me convocava às vezes para fazer perguntas, como é que está essa questão, como é que está outra questão, como é que está a questão que naquele momento estava preocupando muito a ele, que era projetos com os órgãos públicos presentes aqui na universidade. E ele tinha um grande carinho pela universidade e tinha um grande carinho pela Igreja Católica. Ele era um homem da Igreja, apesar de ter sofrido uma série de coisas, mas ele tinha esta questão como sempre presente. Era um homem simples, mas muito direto, né? Ele não tergiversava, ele dizia as coisas com muita clareza e ouvia. Isso era uma coisa muito bonita, porque sempre que eu levei alguma ponderação para ele, ele ouvia e escutava e dizia, vamos por aqui, vamos por ali. A sua ponderação neste momento, eu acho que é melhor a gente deixar de lado isto, vamos aguardar um pouco mais. Mas ele tinha uma capacidade de ouvir enorme. Ele dialogava, ele era um homem do diálogo e da paz. Olha, eu diria que uma das formas que nós devemos ter para preservar a memória dele, primeiro é corresponder a esta missão de uma universidade católica, que é estar aberta, com um feeling, com um sentimento, para perceber quais são as grandes questões. Por exemplo, o sofrimento do ser humano na pobreza, o sofrimento no ser humano de um jovem que não consegue terminar o seu ensino médio, o desemprego, que era uma questão que preocupava Dom Paulo enormemente. Que condições estruturais que a gente pode desenvolver para que esta sociedade caminhe de uma forma diferente? Eu acho que, desculpe, na medida em que a universidade estiver engajada na resposta a estas questões, nós estaremos sendo fiéis ao Dom Paulo, né? Eu me lembro que ele, num dos últimos eventos que nós tivemos aqui na PUC, junto com Paulo Freire, o Diabólico e o Simbólico no Tuca, que aliás a TV PUC gravou e que hoje é um dos vídeos mais vistos no YouTube, né? Dom Paulo fazia uma menção dizendo que uma das finalidades que nós temos para que o diabólico não predomine é exatamente o diálogo. Então, este espaço precisa ser um espaço de diálogo, coisa que neste momento na sociedade brasileira está faltando. Nós vemos soluções muito autoritárias, soluções que não levam em consideração a opinião, a percepção e a compreensão dos outros. Eu acho que se nós fizermos uma universidade do diálogo, uma universidade séria, uma universidade da pesquisa, aberta, né, a todo o mundo e a toda a América Latina, eu acho que nós teremos todas as condições de sermos fiéis ao pensamento dele.